Meu nome é Anderson, a disciplina é Direitos Humanos, Fundamentos e Metodologias, e na aula de hoje a gente vai trabalhar em direitos humanos alguns pontos, como por exemplo aí as declarações e resoluções que são adotadas pelos órgãos das Nações Unidas e que eles também fazem parte aí de um conjunto de instrumentos normativos que contribuem para poder estabelecer princípios, né, diretrizes, além de promover a questão dos direitos humanos, da paz e da cooperação internacional. Então a gente tem alguns documentos que rogam, que contemplam essa questão, e entre esses documentos a gente tem aí a principal delas, que é justamente a Declaração dos Direitos Humanos de 1948, onde ela foi adotada pela Assembleia Geral da ONU logo após a Segunda Guerra Mundial ter encerrada. E essa declaração ela estabelece direitos, ela estabelece liberdades fundamentais para todas as pessoas, independentemente da nacionalidade ou da religião. Inclusive, na nossa primeira parte, na videoaula passada, a gente tratou, inclusive, a questão de que os direitos humanos eles estão incutidos na condição do ser humano, em que o próprio ser humano ele não tem a opção de abrir mão e falar assim, bom, eu não quero ter os direitos humanos. É uma questão obrigatória, não é da vontade dele abrir mão desses direitos, dessas garantias, bem como isso está ali à sua vontade. Então, pessoal, além dessa questão da ONU, a gente também tem a questão de outros pactos internacionais, como os próprios pactos internacionais de direitos humanos, que foi criado ali em 1966, um pouco depois da criação da ONU. E dentro desse pacto aí, a gente tem a inclusão também internacional daquilo que é considerado os direitos civis, políticos, e o Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos, também contemplando as questões sociais e culturais, que aprofundam também e detalham os princípios da Declaração Universal. Então isso aí é uma complementação feita em 1966, logo após ter sido criada já a ONU, logo após a Declaração dos Direitos Humanos de 1948 já ter sido estabelecida. Só que na verdade, quando a gente fala de resoluções que são adotadas pelos órgãos das Nações Unidas, eles na verdade eles sempre vêm surgindo como uma forma de complementação, onde acreditam que apenas uma seria insuficiente para poder abarcar todas as necessidades humanas, e dessa maneira as resoluções elas são colocadas, elas são implementadas de maneira a suprir possíveis lacunas que são deixadas para trás entre a criação de uma resolução e outra. Então, o Pacto Internacional, esse dos Direitos Humanos de 1966, criado um pouco depois da Universal dos Direitos Humanos de 1948, ela roga principalmente sobre a questão aí também desse pacto internacional, onde ele prima pelas questões econômicas, pelas questões sociais e também culturais, tá? Então ela passa a rogar basicamente sobre a questão dos chamados direitos civis, tá? E aí, nessa mesma condição, a gente tem um outro documento, uma outra declaração e resolução adotada, que é a resolução do Conselho de Segurança da ONU. A resolução do Conselho de Segurança da ONU, essa resolução, ela trata de questões de segurança internacional e eles têm a condição de poder incluir, inclusive, sanções, autorizações para missões de paz e medidas contra violações de direitos humanos. Então, o Conselho de Segurança da ONU, ele se reúne de maneira que quando se tem algum problema para ser resolvido e que esses problemas eles tenham de alguma forma assim um tamanho em escala global, o Conselho de Segurança da ONU ele assume essa posição para poder trabalhar justamente essas questões e a garantia do direito no âmbito internacional, tá? A gente inclusive tem missões que são chamadas de missões de paz, todas elas garantidas pela questão do Conselho de Segurança da ONU, com esse princípio e fundamento. O outro conselho que a gente tem, na verdade, outra declaração, outra resolução que a gente tem dentro desse âmbito são as convenções internacionais. As convenções internacionais, ela pode ser dividida em algumas e tem uma muito marcante que é uma convenção sobre o genocídio, que foi criada também 3 anos após o final da Segunda Guerra Mundial, em 1948. E essa convenção, ela trata sobre a eliminação de todas as formas de discriminação, por exemplo, que existem contra mulheres.
Esse aspecto ele já foi colocado 3 décadas mais tarde, mas que vem de um apêndice ali dessa resolução de 1948 da resolução da Convenção sobre o Genocídio. Então, em 1979, foi incutida dentro dessa convenção internacional a questão das formas de discriminação, por exemplo, contra mulheres, tá? Mais especificamente ali no ano de 1979. E em 1989, a gente teve também a inclusão da Convenção sobre os Direitos da Criança. A gente sabe, é óbvio que hoje, no século XXI, nós já temos garantias de direitos civis, especificamente falando da questão contra mulheres, né? Questões sexistas, questões que envolvem o preconceito contra a mulher, questões que envolvem agressões. E também nós temos agora no nosso, vamos dizer assim, na nossa realidade, o também Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Então, isso, na verdade, foi questões que foram aprimoradas desde o momento em que os direitos humanos passaram a ter resoluções adotadas por órgãos das Nações Unidas. E a Convenção sobre os Direitos da Criança de 89 é um belo exemplo disso. Bom, uma outra ponta disso tudo que a gente precisa falar também, que entra dentro dessa questão, é que a ideia de uma declaração de direitos, elas têm suas raízes, suas lutas, né, contra o absolutismo e também na busca da garantia de liberdade fundamental. Então nós temos alguns documentos aí históricos que, de uma certa forma, influenciaram essa formulação moderna dos direitos humanos. E esses documentos históricos que foram influenciados nessa formulação moderna, a gente tem aí exemplos históricos da Magna Carta, que aconteceu na Inglaterra, onde a Magna Carta ela veio como uma função de limitar o poder do rei e estabelecer princípios do processo legal. E com a condição de que foi criado naquele momento, inclusive, um parlamento na Inglaterra, e que isso contribuiu para que os poderes do rei ficassem limitados e ele não governasse de maneira absoluta, concentrando os poderes todos em suas mãos, podendo fazer justiça, política e economia, sem que não fosse necessário ele consultar ninguém. Então, a partir dessa questão da Magna Carta, lá no século XIII, lá na Inglaterra, passou então a haver um órgão, o parlamento no caso, que limitava os poderes reais. E a partir daí também a gente vai ter na Inglaterra a chamada petição de direitos, que reafirma esses direitos contra o poder arbitrário do rei. Então aquele rei arbitrário, aquele rei reacionário, ele vai ter praticamente o seu destino selado a partir do momento que existe a criação desses órgãos como uma forma de evitar essa acumulação de poder nas mãos de uma única pessoa. A gente também tem na Inglaterra vamos dizer assim, um outro instrumento muito forte que é o chamado Habeas Corpus Act. E esse aí, conhecido mais comumente por nós apenas como Habeas Corpus, é um documento do direito que garante que ninguém possa ser preso com a condição de que o Estado abuse do seu poder para poder efetuar essa prisão. Então, aquela prisão considerada arbitrária, aquela prisão considerada excessiva, ela pode ser revogada através desse documento que a gente conhece hoje pelo nome de habeas corpus, tá? E por último, para a gente poder finalizar essa parte de declarações e resoluções, que insere aí esse primeiro item que vocês podem acompanhar aí no nosso slide, a gente tem também a criação no século XVII da chamada Bill of Rights na Inglaterra. A Bill of Rights foi uma carta que ela reforça os direitos de liberdade e ela também coloca uma limitação ao poder real. Então, na verdade, ela é um reforço de direitos libertários e inclusive de expressão com limitação do poder real. Bom, ao terminar essa primeira parte das declarações e resoluções, um outro assunto também que a gente vai abordar agora nessa videoaula é o segundo ponto do nosso slide aí, como vocês podem ver, que fala da Declaração de Direitos da Virgínia, lá do século XVIII, isso já nos Estados Unidos. Então, o que na verdade foi essa declaração, pessoal? Essa Declaração de Direitos de Virgínia, ela foi adotada pela colônia da Virgínia nos Estados Unidos e ela influencia naquele momento na Declaração de Independência dos Estados Unidos, que viria a acontecer em 1776 e, consequentemente, a Constituição Americana. E aí ela vai incluir alguns pontos que, vamos dizer assim, são primordiais na compreensão
dessa declaração. Então, dentro da Declaração dos Direitos da Virgínia, a gente tem a questão onde roga que todos os homens, eles por natureza são livres e independentes, que coincidentemente está ligado à questão dos direitos humanos estudados lá na primeira parte, na nossa videoaula número 1, onde a gente fala dos direitos inalienáveis do homem, o direito à vida, o direito à liberdade. Uma outra questão também é que o governo deve ser baseado num consentimento dos governados. Isso representa o quê? Que quem governa está naquele momento como governo representando o poder de outras pessoas que o elegeram para aquela questão. Então seria basicamente um princípio fundamentado no iluminismo do século XVIII, dentro de um contrato social, inclusive defendido pelo filósofo iluminista Rousseau, onde ele chamava isso de contrato social governante-governado, na qual o governante ele tem que cumprir com os anseios e a necessidade dos governados. Se ele não faz isso, os governados têm a livre condição de trocá-lo, de substituí-lo. Um outro ponto também, a questão da liberdade de imprensa, liberdade religiosa, que nós chamamos de, inclusive, liberdade de culto, na onde existe a condição que em um país denominado Estado de Direito, onde tem uma Constituição, essa liberdade de culto também é conhecida como Estado laico. O Brasil, por exemplo, é um Estado laico, ou seja, garante aos seus cidadãos a condição de poder escolher livremente sua crença, seu credo, a sua religião e a professar com as garantias da lei. E a questão da lei da imprensa que garante basicamente um direito também importante para o homem, que é a questão da liberdade de expressão, onde ele é livre para poder manifestar e exprimir tudo aquilo que ele pensa, desde que não confunda e não exceda o que é liberdade de expressão, por exemplo, com ofensa, tá? Então tudo isso foi estabelecido dentro desse princípio aí da Declaração dos Direitos da Virgínia, lá de 1776. E o último ponto aí, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que a gente entra nessa questão agora, onde a gente fala que ela foi adotada a princípio pela Assembleia Nacional Constituinte da França durante a Revolução Francesa. Isso lá no ano de 1789, lá na França. Então a Revolução Francesa, assim como aconteceu na Inglaterra, movimentos e a criação de mecanismos para a limitação do poder real, na França não foi diferente. A França passou por uma revolução no século XVIII, na qual essa revolução foi liderada pela burguesia e amparada por um movimento filosófico chamado de Iluminismo, que era um movimento burguês e que tinha como propósito a derrubada do rei absolutista, para que os poderes também do rei, de uma certa forma, não fossem ilimitados. E aí, a partir daí, nós vamos ter, com esse movimento marcante, que ocorre num período da história também, onde outras revoluções acontecem simultaneamente ou cronologicamente em períodos diferentes, como a Revolução Francesa. Nós vamos ter, inclusive, surgimento de novas ciências, como a própria sociologia. Mas, enfim, essa revolução que é inspirada nos ideais iluministas e também na Declaração da Virgínia, então, ela proclama, entre várias coisas aí, a igualdade de todos os cidadãos perante a lei, que a gente conhece como princípio da isonomia, e também a questão dos direitos naturais do homem, né? Aquilo que a gente já falou aí para trás. A liberdade, a questão da propriedade privada, a questão da segurança, né? A resistência contra a opressão. Então essas garantias são fundamentadas a partir da Revolução Francesa, que se baseou exatamente na Declaração da Virgínia de 1776, porque a independência dos Estados Unidos ocorreu na verdade primeiro. E ela, assim como a Revolução Francesa, foi embasada dentro dos princípios iluministas, apesar de ter acontecido 13 anos antes da independência da Revolução Francesa. Tá? Então, primeiro vem a independência dos Estados Unidos, em 1776, e 13 anos mais tarde, em 1789, vem a Revolução Francesa, aonde eles, através dessa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, embasam na Declaração de Virgínia, ou melhor, desculpa, na Declaração da Virgínia, para poder estabelecer também os seus critérios e os seus fundamentos. Tá? Nós também temos o princípio da soberania popular, ou seja, um princípio também baseado dentro do iluminismo, do filósofo Rousseau, onde ele diz que o poder emana do povo. E claro, a gente, para poder fechar, também temos a questão de que a Declaração dos Direitos da Virgínia e também a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, que foi feita na Revolução Francesa,
elas são fundamentais e foram também fundamentais, foram e continuam sendo, em todo o processo de fundamentação e de construção naquilo que a gente conhece como normas e regras da construção dos direitos humanos, tá? E influenciam inclusive documentos até nos dias de hoje, documentos posteriores à existência desses movimentos revolucionários, e são fundamentais na organização do que nós temos como mais atual naquilo que é denominado como Declaração dos Direitos Humanos da ONU, tá bom? Então a nossa videoaula de hoje tratou basicamente desses três assuntos. Assistam, tá? E no mais resolveremos as questões e entraremos num outro assunto na próxima videoaula.